Fala, Nação Esmeraldina. Estamos aqui, né? Sabadão, eu e meu amigo William, mas temos um pré-jogo para discutir e a gente não podia deixar de falar que amanhã tem Goiás e Avaí. Aliás, Avaí e Goiás, né? Lá em Avaí, né, meu amigo? Lá em Avaí. Lá em Avaí. E vamos falar o que já aconteceu até agora e as nossas impressões. Bom, Curitiba momentaneamente está na liderança, né? Que ganhou ontem. O William vai falar mais sobre isso, mas o Curitiba jogou como tem que jogar, né? Ele fez um gol, abaixou as linhas, falou: vem, Ferroviária, vem. Foi lá e meteu mais 3. Isso é um dado importante, né? Porque parece que tem time aí que joga parecendo time de índio, né? E Curitiba levou a sério o jogo, ganhou bem, 4-0, né? E tá aí na liderança hoje, né? E amanhã a gente tem um desafio de retomar essa liderança contra o Avaí, um jogo muito difícil, né? Um jogo muito difícil, com alterações. A gente sabe que vai ter alterações, parece que o Mancini vem aí com mudanças, né? Discutimos isso no meio da semana, mas a gente sabe. Aí eu tô com um palpite, tem um time aí, meio que cravado, vamos dizer assim. Eu também gostei do time, acho que esse time é muito possível de acontecer, mas talvez venha uma novidade aí, Lovati e Moraes na frente, tá? A gente pode pensar isso aí. E aí o time que já foi noticiado essa semana é Tadeu, Lovati, Messias e Lucas Ribeiro, né? Lucas Ribeiro com o Diego Caetano na outra ponta. Aí tem uma novidade aí do Rodrigo Andrade, né? E aí Rodrigo Andrade, Juninho, Gonzalo e Rato, ou Rato lá na frente, né? Anselmo Ramon e Moraes, ou Pedrinho, dependendo do que a gente está imaginando aqui, o que pode acontecer amanhã. Se o Moraes vier para lateral, aí o Pedrinho tá fora. Provavelmente aí ele vai manter o Moraes, é o que eu acho, essa é a minha opinião, naquela questão do conforto, né, do Mancini, de estar com um time mais ou menos organizado, estabilizando um time. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Eu acho que simplesmente ele vai colocar o Lovati na esquerda, deixar o Moraes lá, né? Porque nessa rodada, nessa semana, na própria coletiva, ele falou que o Lovati está treinando bem. Isso. E deu a deixa, falou que o Moraes, muita gente está criticando, é o jogador que mais finaliza. Então isso aí deixa algumas dicas pra gente, né? Eu acho que a mudança pura e simplesmente vai ser a entrada do Lovati, lateral esquerda. Não seria o que eu vou fazer, estamos aqui pensando com a cabeça do nosso coach. E é uma surpresa o Rodrigo Andrade, né? Pra mim é uma surpresa. É aquela incógnita, né? A gente não sabe, a gente sabe que como está não dá pra ficar. O time tá desorganizado, o time tá jogando mal, o futebol do Goiás caiu. E aí vem aquela questão das mudanças. Mas essa seria a mudança, um jogador que tá muito tempo sem jogar, sem ritmo de competição, sem ritmo de jogo. Mas o que a gente cobrava era uma mudança, principalmente de atitude, e mudança nos nomes. Vamos torcer para que as convicções do Mancini passem a dar certo. O que a gente pedia era mudança. E é uma tentativa, e isso aí já é salutar para mim, na minha opinião, né? Agora, William, quero que você fale um pouco sobre a tabela, né? Ontem o Remo venceu o jogo, né? Achatou mais ainda, diminuiu a distância entre os líderes, né? Goiás e Curitiba, para o quinto colocado. Ainda pode acontecer muita coisa amanhã e até segunda-feira. O que você pensa aí, ó, sobre Chapecoense e Criciúma, que é a sua opinião, e o que é melhor aí nesse resultado? Fala pra mim, caso, por exemplo, a gente não consiga vencer um time que historicamente é difícil a gente vencer o Avaí lá. O que você pensa principalmente sobre o jogo Chapecoense e Criciúma? Cara, apesar de todos os problemas que a gente vem tendo nos últimos jogos aí, baixo rendimento, a gente vem questionando algumas escolhas do nosso treinador, mas a gente tem que confiar na vitória. Então vamos confiar que o Goiás vai vencer. Vamos retomar a liderança e vamos voltar para ter aquela gordurinha de distância para o quinto colocado, né? Mas, porém, entretanto, todavia, caso a gente não consiga o resultado, esse confronto direto entre Chapecoense e Criciúma, o ideal seria um empate. Você manteria os dois ali, os dois não diminuiria a distância com o Goiás. A Chapecoense sim, né? Ficaria aí a 1 ponto do Goiás. Mas, pensando... E se tiver que ter um vencedor? Exatamente, o que eu ia falar agora. Se caso tiver que ter um vencedor, eu acho que esse vencedor tinha que ser a Chape. Porque igualaria o Goiás no número de pontos, talvez passaria o Goiás nos critérios de desempate, mas manteria uma diferença para o quarto colocado, Criciúma. Por que eu falo isso? Porque nós temos uma sequência de 2 jogos fora. Se o Criciúma ganha os 2 jogos, o Criciúma pode fazer 45 pontos. Ganharia da Chape e ganharia o seu jogo subsequente, faria 45 pontos. Já passaria o Goiás em 1 ponto. A Chapecoense, na próxima rodada, ela igualaria o Goiás. Então o Goiás pode terminar essas 2 rodadas, caso bater na madeira a gente não conseguir resultados fora, a gente pode terminar essas próximas 2 rodadas em quarto colocado, ainda com o quinto muito próximo. Né? Isso que a gente está falando de torcedor, não é que a gente está torcendo para que isso aconteça. Isso aqui é o pior cenário possível. É uma projeção pessimista. Uma projeção pessimista, entendeu? Lógico que a gente tem que ser otimista na natureza, mas é o que pode acontecer, vindo em conta do que está acontecendo, né? Mas amanhã o resultado ideal seria um empate, né, entre Chape e Criciúma.
E torcer, não é que eu vou torcer pro time da Lagartixa ganhar, eu vou torcer pra eles não perder. Porque aí manter o Novo Horizontino também um pouquinho mais atrás, porque o Novo Horizontino, se caso confirme a vitória, é mais um que vai fazer 39 pontos. Aí a diferença, por exemplo, o Goiás fecharia essa rodada, caso o Goiás não consiga vencer, essa diferença que outrora era de 8 pontos, de 9, vai cair para 5. Mas o mais importante que a gente tem que lembrar, como que vai ser a atitude desse time em campo, eu estou curioso para saber. Atitude, independente dos nomes, independente das peças que o Mancini colocar em campo. Eu estou curioso para saber como que vai ser a resposta desse time depois de um resultado como foi o da semana passada, desastroso e trágico como foi o do Botafogo. Não, e detalhe, além de tudo isso que o William falou, nós temos que ver a resposta deles em mais uma decisão. Fiamos no clube, mas a gente está aqui para analisar e vamos, amanhã é jogo do Goiás e vamos embora. Uma coisa, Carlão, é a análise que a gente faz, outra coisa é a torcida. Lógico que vamos torcer pro Goiás ganhar amanhã. Imagina a gente voltar a semana que vem, passando essa semana agora na outra segunda-feira, na Live Verdão, daqui 2 semanas, daqui 10 dias, falando de 50 pontos, 2 vitórias. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer, mas aqui a gente está para analisar o contexto geral. Momento do Goiás, momento dos adversários. Vindo de uma derrota. Vindo de uma derrota. A gente sabe que futebol tem muito mais coisa do que somente torcer. Torcer, claro que a gente vai torcer. Amanhã, os caras são meus heróis. Aqueles 11 que entrarem em campo amanhã serão meus heróis nacionais, calonizados. Mas a gente está aqui para fazer uma análise fria, de analista, mas a torcida sempre vai ser pela vitória do Goiás. Dito isso, 2-1 para nós amanhã. É isso aí, galera. Tamo junto. Amanhã 1-0 pro Goiás, lá em Avaí. Um abraço.